Bom dia. Eu falei que parece que nós dormimos aqui, né? Desde sexta-feira, né? Meu Deus. Essa igreja não para. Vou botar isso aqui. Vocês estão bem? Estão acordando? Só um instantinho. Eu esqueci meu óculos, mas vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao assunto oração. Vocês perceberam que até no envio do Matias foi tratada a questão da oração ontem? Que legal, né? Justificando a falta do meu esposo, do Matias, eles estão pescando hoje, né? É o último final de semana do Matias com a gente. Então, eles foram fazer um programa de homem. Matias, Juliano e o Joarildo. E eu pulei fora. Falei, não, podem ir. E o Matias já foi treinado a pescar peixe, agora ele vai ser treinado a pescar homens, né? Isso aí. Eu queria agradecer a equipe do Equibalo. Gente, o Matias ficou muito impactado com a ação de vocês sobre a cesta, sabe? Ele falou assim, mãe, eu fiquei assim, constrangido. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Não somente o Equibalo, mas as pessoas que participaram do culto dele ontem. Foi muito especial. Então, assim, eu quero que vocês entendam o Equibalo, que vocês fazem parte da nossa família. Tá bom? O Kaique está querendo alugar o quarto do Matias. Tá uma briga já. Olha lá, a Fran só fez assim com o dedinho. Ó. Tia, vou passar uns dias aqui. Então, vamos lá. Nós vamos tratar sobre a oração no livro de Filipenses 4. São 2 versículos só, o 6 e o 7. Vou ver se eu consigo enxergar aqui. Procura aí na tua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, só dois versículos. Quem achou diz amém. Só o tio achou? Gente, essa Bíblia aqui é a Shed, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, presta atenção. Tem uma vírgula aí antes, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, vírgula. Porém, sejam conhecidas, vírgula. Presta atenção. Diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau! Então, gente, essa carta de Paulo ao Filipenses, ela encerra dando assim encorajamentos, né? Fala sobre a unidade, fala sobre a alegria, fala sobre a oração e contentamento. Mas se você começar a ler o capítulo 4, ali no início, está rolando uma treta entre 2 mulheres. Olha o nome das indivíduas, Evódia e Sintique. Olha o nome. Então, elas já estavam tendo alguma dificuldade na unidade. Quem aqui já teve problemas na unidade no corpo de Cristo? Não, pastor? Aqui não existe isso, né? Então, essa carta, ele já começa direcionando essas 2 mulheres que estava acontecendo alguma coisa, falando assim, opa, peraí. Ele fez um pedido a elas, dizendo assim, ó, se reconciliem suas diferenças. Todo mundo que gosta de rosa? Não. Todo mundo gosta de azul? Não. Todo mundo gosta de roxo? Não. Talvez você se arrume de uma forma diferente para cultuar o Senhor. É claro que eu estou falando umas diferenças aqui muito superficiais. Mas quando se trata em oração, gente, não só na oração, mas é porque nós estamos falando em oração, tá? De oração. Nós vamos tratar a parte prática da oração.
Como é que você vai entrar num grupo de oração se você estiver desalinhado, principalmente nos pensamentos? Geralmente quem faz isso com a família é adolescente. É os revoltados da vida, né? Já não querem mais sair com a gente. Vamos em tal lugar. Não vou. Não, porque isso. Não, porque aquilo. Sempre tem uma coisa que incomoda. Mas como é que nós vamos lidar com as nossas diferenças no âmbito de corpo de Cristo? Quem que é o cabeça? Jesus. É simples assim. Senta todo mundo, vamos conversar, vamos ouvir o que Jesus faria. Gente, ali tem um livro, né? Esqueci o nome do livro que fala o que né? Esqueci o nome do livro, alguém sabe? Fala o que faria Jesus, como que é? Isso, exato, faltou os passos. E outra coisa, andem com quem ora. Quem não ora, ele não tem destino. E ele fica sempre atrapalhado. Por mais que tenha um GPS ali, ele está perdidinho. Tem gente que olha no GPS e não sabe olhar. Então, assim, ande com quem fala com Deus. Ande com quem ouve a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele dá destino. Dá destino. O que nós percebemos aqui é a tratativa da harmonia na comunidade cristã. Então, isso acaba afetando mesmo, sabe? Por exemplo, falando em harmonia, se a equipe de louvor, se um instrumento estiver desafinado, lascou. Todo mundo vai perceber. E às vezes é o seu instrumento que está desafinado e você não está ouvindo. Vocês já perceberam aquela pessoa que não percebe que ele está ou ela está desalinhado com a vontade de Deus? Ela quer que a vontade dela prevaleça. Eu não estou dizendo que o Senhor não nos presenteia, mas quando nós estamos numa comunidade, nós estamos num grupo de intercessão, nós temos que estar alinhados no mesmo propósito, na mesma direção, ouvindo Deus. Nós aprendemos aqui que a harmonia não é apenas vertical entre você e Deus. A harmonia aqui também é horizontal entre você e a pessoa que está do seu lado, o seu próximo, os adolescentes ali. Gente, você imagine um grupo de adolescentes. Às vezes na minha casa tem quase 30, né? Quando vai quase todo mundo, né? Minha casa é um ovo. Então, se o líder de célula não tá com o cajado na mão, as ovelhinhas pipoca. Então, assim, Jesus é o nosso bom pastor e ele precisa nos conduzir. E nós precisamos nos deixar ser conduzido. Então, antes de chegar na palavra da oração, que nós vamos conversar aqui, eu estou tratando com vocês o seu comportamento. Eu já vi pessoas com comportamentos para fora daquela porta de uma forma, dentro da sua casa de outra forma. E quando entra nesse lugar de 4 paredes, igreja, coloca a skin de religioso e aí levanta a mão para o céu e começa a adorar e começa a falar. Eu não vou nem julgar, porque será que o Senhor ouve a oração? Então isso é muito sério. Deus é Pai? É um Pai amoroso. Abba, Pai. Ele nos quer por perto. Mas eu vou falar uma coisa. Você já ficou perto de alguma pessoa? Eu vou falar filho aqui, pai e filho. Que está teimando, está desobedecendo. Está ardido, como eu falo. Os ardidos. Aí ele chega para você como se nada tivesse acontecido. Oxi. Meu filho não tem nada para falar, não. Sabe assim, como se nada tivesse acontecido, indiferente. E aí a gente acha que Deus, por ele ser esse Pai amoroso, ele não vai, a gente não pode entristecer o coração dele. Quem aqui que nunca entristeceu o coração de um pai? Nossa, meu Deus. Eu já pedi perdão para os meus pais. Jesus, me perdoa. Primeiro eu pedi perdão para Jesus e depois eu fui pedir perdão para os meus pais. E detalhe, o meu pai estava morto. Daí eu falei, e agora, Jesus?
Eu entrei em pânico, porque veio sobre mim uma convicção do pecado tão forte, que eu lembro que eu saí do curso de veredas antigas, isso lá no Velho Testamento. E aí eu entrei assim, saí da igreja e eu lembro que tinha um orelhão. E aí minha mãe tinha telefone fixo. E eu liguei para lá cobrar, porque era super cedo. Onde é que vai se comprar ficha? E colocava a fichinha assim no orelhão. E eu comecei a confessar os meus pecados para minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero que a senhora me perdoe por isso, e pelas coisas que eu fiz na minha infância, coisas que eu fiz na minha adolescência. E a minha mãe levou um susto, né? E eu falei, mãe, assim, a moça aqui do curso falou que a senhora representa o meu pai. Então, eu quero que a senhora me perdoe, eu estou arrependida. Então, existe uma forma correta de chegar diante de um pai. E existe uma forma, queridos, também de chegar diante de um rei. Você acha que se você fosse visitar a Inglaterra, meu Deus, a Inglaterra joga hoje, né? Jogou ontem? Jogou ontem. Você não passaria nem dos soldadinhos ali. Aquele soldado que nem pisca, né? Ficam assim. Gente, não é qualquer pessoa que chega diante da rainha da Inglaterra. Agora que Deus a tenha. Mas existe todo um protocolo. Existe toda uma... Por quê? Porque é uma questão de autoridade. Deus é a autoridade. A autoridade. Quando nós adoramos Ele, nós levantamos as nossas mãos. Eu lembro que foi a primeira aula que eu ouvi de gestos corporais de adoração. Foi com o pastor Simeão, lá na casa da tia Cida, numa célula. Gente, pensa numa aula legal que ele deu na célula, falando sobre levantar as mãos. Podia dar de novo, né? Foi muito bom. E assim, o nosso corpo todo é para a adoração. É por isso que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas daí tem uns que o Espírito Santo fala, oh Jesus. Então é importante ter esses dois alinhamentos. Com o seu próximo. Quem é o seu próximo? Às vezes é na tua casa. Ou tá difícil lá a comunicação em Tia Sil. Quando eu ficava com os adolescentes, os pais ficavam doidos. Como que você faz para eles te obedecer? Como assim, meu filho? O primeiro mandamento com promessa é qual? Honrar pai e mãe. A Tia Sil é outros 500. A Tia Sil entra na outra autoridade. Autoridade espiritual, pastoral sobre sua vida. Eu falei, tu vai lá e se alinha com seus pais. Senão você está debaixo de maldição. Ai, mas maldição não é do diabo. Não é do diabo, é de Deus. A maldição vem sobre a quebra de princípio. E se você começar a fazer um mapeamento da sua vida, você fala, meu Deus, olha quanta coisa que eu preciso alinhar. Então, se alinhe em casa, se alinhe com a sua esposa, com o seu esposo. Pai, se alinhe com os seus filhos. Como é que um pai vai interceder daí por um filho se ele solta palavras de maldição sobre a criança, enfim, sobre um adolescente, às vezes até pelo filho que já é casado, casada. Esse versículo é muito usado na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ah, tá. Então daí nós pecamos. Mês todinho. Aí o primeiro domingo do mês o pastor vem. Aí eu falo assim, puxa, agora eu vou ter que trocar Santa Ceia com meu marido. Não, gente. Não. Você precisa estar em constância, sabe? Nessa questão de relacionamento, ó, deixar zerado com teu marido, zerado com teus filhos, zerado com Deus. Não sei se você lembra, antes do véu se rasgar, o sacerdote tinha que ir lá. E se o sacerdote tivesse em pecado, você só escutava o sininho batendo, caía e puxavam a cordinha dele. Então não é de qualquer... Não mudou, gente. Não mudou. O véu se rasgou? Rasgou. Mas Deus não mudou. Deus é imutável. Imutável. Então eu estou trazendo para vocês a consciência de um comportamento cristão. De um comportamento de filho. De um Deus que te ama. Então nós precisamos melhorar. Ó, tia, tá indo.
vamos conversar. E outra, no teu trabalho, na tua faculdade. Uma vez, achei um sarro, a Lohane falou assim para mim, a gente tem que cuidar, né? Porque os nossos filhos mudam o CPF deles, né? Quando eles estão em outros ambientes. Não podemos ser assim. Isso acontece muito com criança, né? A criança está descobrindo, se ela tem liberdade, então, meu Deus, ficam todo mundo aleluiado. Mas nós não. Nós já somos, os adolescentes já são conscientes. Você sabia? Vou falar algumas curiosidades do mundo espiritual para vocês, tá? Vocês sabiam que a partir do momento em que uma menina, falando para as meninas, menstrua, eu menstruei com 11 anos de idade, gente. Eu era um grilo em pessoa. Magrinha. Eu tinha 11 anos. Que o bem vai fazer hoje, né? 11 anos. Eu tinha 11 anos, eu devia ser um toco. No mundo espiritual, a partir do momento que a menina menstrua, ela já é uma mulher. Mas eu tinha 11 anos, eu brincava. Meninos, prestem atenção. Meninos, a partir do momento que já acontece a produção de espermatozoides, você já é um homem para o mundo espiritual. Mas nós não sabemos disso. Aí nós brincamos. E aí Satanás aproveita. E você pode perceber que começam os traumas na vida de um junior e na vida de um adolescente. Existe uma opressão caminhando por detrás, verificando, olhando. No mundo espiritual não existe crianças. Você foi gerado, você desde o útero da sua mãe. Desde o útero da sua mãe. Você precisa ser protegido pelas orações. Protegido pelas orações. Isso é tão sério, gente, tão sério. Talvez você fique chocado com as coisas que eu vou comentar. Mas, por exemplo, tem hospitais que existem satanistas escondidos. Enfermeiros, médicos. Sabe o teste do pezinho? O que se tira dele? Sangue. Tem gente que pega sangue de criança porque é inocente, é puro, e leva para fazer os testes fora do ambiente do hospital. A gente nem sabe dessas coisas. Então você precisa orar pelo enfermeiro, pelo médico. Não é brincadeira. A partir do momento que uma mãe engravida, já começa uma batalha espiritual. E ela precisa orar, interceder por ela e pelas suas gerações. Nosso Deus é um Deus de geração. E, gente, o mundo espiritual, ele não se move por sentimento. Ai, meu Deus, porque eu estou muito triste, eu estou muito cansado, eu estou muito alegre. Gente, não é assim que funciona, meu amor. O mundo espiritual, ele se move através da legalidade. Aí você entende, às vezes o pai é pastor, a mãe é pastora, e de repente aquele filho está desandado. Desandado. Tem legalidades naquela vida. A legalidade, quem fecha a porta é você. As legalidades somos nós que damos. Satanás fica ali nos esperando. Na hora que a gente... A legalidade é séria, gente. Então nós precisamos, desde o útero, proteger os nossos filhos das legalidades geracionais. E aqui, então você entendeu. Vou fechar essa parte. Você entendeu que você precisa de um comportamento santo. Ninguém verá Deus sem santidade. Meu filho já começa a treinar aqui na terra, ou você está achando que vai acontecer as coisas depois que chegar no céu? Não é assim que funciona. Começa aqui. Tira os carrapatos de você já aqui. Para que os carrapatos não continuem na sua geração. Então presta atenção.
Comportamento com Deus zerado e comportamento com o próximo zerado. Entenderam? Nada de tretas, como as irmãs aqui no início do capítulo. Então agora nós vamos para o versículo. Aqui no versículo 6, ele está dizendo assim, ó: não andei ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, antes de você chegar ao Senhor, nós falamos do comportamento. Quem ficou comigo de madrugada? Levanta a mão. Na oração. No WhatsApp. Os adolescentes, alguém ficou. Não lembro mais quem. Kaique, não lembro mais quem ficou. Alguns adultos também ficaram, eu não consigo lembrar mais. E lá nós ensinamos também sobre o sondar o coração. Lá em Salmo 66, 18 diz assim, ó: se eu contemplar a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que são iniquidades? São os pecados. Uma atitude ou um pensamento mau afasta a gente de ter uma verdadeira comunhão com Deus. A falta de um coração puro impede a conexão desejada com o Criador, o que o Simeão estava intercedendo aqui. E às vezes a gente está intercedendo, está aqui com o microfone na mão, está aqui orando, os meninos da banda estão ali adorando, e a pessoa está lá desconectada. Isso é muito sério, é muito perigoso. Você está num estado de vulnerabilidade total. Sabe, é como se você estivesse no meio das ovelhas e de repente os lobos estão caminhando ao redor. E aí o pastor dá o comando e as ovelhas vão. E você está desconectada, daí você fica lá atrás, você sai e o lobo te pega. Uma coisa interessante, a conexão ela precisa ser limpa. Quem já, na época do rádio, gente, eu falo isso porque meu carro tem um rádio. Quando a gente gira, aí faz aquele barulhinho para conectar uma estação, né? É muito legal. Mas quando você vai tomar um refrigerante de latinha, você pega o canudo. Sabe quando tá acabando o refrigerante? Aí faz aquele barulho. Nossa, aquilo me dá até arrepio. Mas quando você está se conectando com o Senhor, pensa nesse canudinho. E começa esse barulho. Não dá para ter barulho na conexão. Se a gente não conseguir conectar a rádio num lugar que pega, você não vai conseguir entender o que está cantando. Hoje não, hoje tem Spotify, né, gente? Hoje é outro nível de adoração. Mas às vezes você está tentando comunicação com Deus e tem muito barulho, muita distração. E o Senhor precisa que você chegue diante dele com o coração limpo. Eu nunca mais esqueço do barulho do canudinho. Então lá em Filipenses 4:6, que a tia acabou de ler, são 4 tipos de orações. Nós vamos para a parte prática agora do negócio. Súplicas, agradecimentos, intercessão, adoração, louvor. Quem aqui já fez oração de súplica? Vamos ver se vocês sabem. Sem eu contar. Por exemplo, uma oração de súplica é o que nós fazemos pelo Johan. É uma urgência. Vocês perceberam que a partir do momento que o corpo de Cristo começou a orar, suplicar pela vida do Johan, uau, coisas sobrenaturais aconteceram naquela UTI. Sobrenaturais. Então, assim, é um pedido, oração de súplica é um pedido intenso. Mas assim, intenso, com todas as suas forças. Sabe? Aquela oração que chega a suar. Seu coração treme, tuas pernas bambeiam. Às vezes você está de joelho porque você não aguenta ficar em pé. De tamanho desespero. Então é focado nas coisas urgentes ou em momentos de dificuldades. Eu vou relatar uma das orações de súplicas que nós passamos com o Matias.
O Matias, com 22 dias, ele nasceu com refluxo urinário grau 4. Então, o 5 já é cirurgia. Mas nós não sabíamos, né, gente? 22 dias, um bebê gritou no carrinho com 40 graus de febre. Uma que a gente nunca tinha visto um bebê gritar. O bebê chora. E aí foi aquele caos e fomos para o Pequeno Príncipe. E chegando lá, o médico não sabia. E eu lembro do Matias, assim, no quarto com vários bebês. E o Matias era gordinho, mamava. Desde aquela época eu já comia. E mamava no meu peito, mamava a mamadeira do hospital. E daí as mãezinhas chegavam para mim e falavam assim: o que ele tem? Eu falei assim: eu não sei. Eu falei: nossa, mas isso é um big bebê, nasceu com 4 quilos, 51 centímetros. Não era um boizinho? E eu falei: eu não sei. E não existe coisa pior para um pai, para uma mãe, é não saber o que está acontecendo com o filho. Ai, gente, que desespero. Que desespero. Aí um dia a médica me chama. Meu Jesus. Ela me bota naquela salinha, olho no olho, e ela relata o que o Matias tinha. Aí vai eu para aqueles lugares, presta atenção, vai eu para aqueles lugares onde o urologista atende. Falei assim: nossa, tem médico para isso? Aí o leque começa a abrir, né? Nas tuas frentes, na tua frente. Fui eu para aqueles lugares onde tem urologista e eu entrava assim, gente. Aí um monte de gente fazendo hemodiálise. Eu falei assim: ai, que tristeza, ai, que horror. Aí eu falei: mas o que eu estou fazendo aqui? E eu cheguei, eu lembro que pasmem vocês, o médico do Matias era um japonês preto. Eu assim: oxi. Eu acho que E eles moreninho. Falei assim: nossa, gente, que engraçado. E aí ele explicou quais seriam os cuidados que a gente teria que ter com o Matias. O Matias iria tomar antibiótico para o resto da vida dele, vai vendo. O Matias não iria crescer. O Matias teria problemas na sua dentição. Quem conhece o sorriso do meu filho, né, os dentinhos branquinhos, as canjiquinhas tudo branquinha. O Matias teria problema na coordenação motora fina, na coordenação cognitiva. Aí eu saí com toda aquela informação. Eu fiquei assim, atordoada. Eu imagino a Geandra, no mesmo nível de adoração. Aí eu falei assim: tá. Peguei o Matias, peguei o Joarildo e nós fomos para casa. Demorou 3 meses para eu chegar em casa, gente. Aquela tia que estava aqui ontem cuidou da gente por 3 meses. Esse fuzuê todo, você comeu leite, foi um caos. Entrou eu e o Matias no antibiótico. Acredita? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui orar. Eu lembro que enquanto algumas pessoas ficavam com o Matias no hospital, eu estava exausta. Eu chegava em casa e eu dobrava o meu joelho e eu chorava. Mas sabe aquele choro misturado com lágrima, com ranho, mas assim você não se importa da forma que você tá. Assim, você tá tão desesperado. E eu falava: Deus, eu não aceito. Eu não aceito isso na vida do meu filho. E comecei a orar. Matias saiu do hospital. E aí uma rede de apoio assim, de várias igrejas que nos conhecia começaram a interceder pelo Matias. Igualzinho aconteceu com o Johan. Interceder. Pessoas, na época não tinha assim esse WhatsApp. Era por telefone. Ó, tô orando. E hoje o Matias é simplesmente perfeito. Nasceu sim com aquele probleminha. Aos 2 anos o Matias foi curado. Tudo o que o médico falou caiu por terra através da oração. Eu vou abrir outro parênteses para vocês aqui. Todos, quando eu falo todos. Até a Karine estava conversando comigo ali no café. Ela estava falando, ela e a pastora Gil, falando sobre esse mal-estar que elas estavam tendo e tudo mais. E ela ficou nervosa. E ela achou que ela já estava partindo desse mundo. Todos da minha família biológica têm problemas no rim. Todos, sem exceção. Todos, inclusive a minha mãe biológica, morreu fazendo hemodiálise. Então isso, queridos, chama-se herança. Ontem a Damares estava explicando aqui, herança. Você não escolhe, eu quero aquela herança. Não, a herança vem. Ela chega para você.
uma herança boa ou uma herança ruim. No meu caso, a herança ruim. Uma herança horrível. O meu pai também faleceu disso. E eu falei, não, para tudo. No Matias, não. No Matias, não. Então, você precisa quebrar isso no mundo espiritual. E é através da oração. Explicando aqui para vocês. Doenças, preste atenção. Doenças são de ordem física, certo? Enfermidades são de ordem espiritual. Fiquem ligados. Falei, não, essa maldição hereditária eu não aceito. Mas, querido, eu fui para a guerra? Eu fui para a guerra. Sabe aqueles comentários? Ah, não, meu pai era assim, meu bisavô era assim. Não. Não, aqui não, pico. Tu vai para lá. Na minha casa não, nos meus filhos não, no meu sangue não. Mas daí às vezes você fica lá, aceitando, chorando, socando medicação na criança. Lá em Isaías 53:4 diz assim: na verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas dores. Quem que fez isso, galera? Jesus. Aí você esquece que Jesus já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, que são as doenças espirituais, genéticas, DNA. Só que você não lembra, o nosso povo perece por falta de conhecimento. Então ele vai adoecendo o pai, vai adoecendo o filho, vai adoecendo uma geração por falta de oração. Porque não aceito, não aceito. E se posicione. Não, na minha casa não. Na minha família não. Na minha geração não. Então suplique. Sabe? Grite, sei lá, pule, chore, mas chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. O Duan, ele sempre... Eu achei legal, esses dias a gente foi levar ele para casa e ele falou assim, nossa tio, eu fui fazer uns exames, e geralmente é isso, né, que é a rainha dos médicos, mas o Duan falou, tia, eu fui fazer uns exames, porque a minha mãe teve câncer e na família do Duan tem bastante câncer. Na prima também, né, que eu fui visitar no hospital, né, e eu fui visitar ela no hospital, escuta o que eu tô te falando. Eu cheguei para ela, a primeira coisa que eu fiz foi falar da salvação. Cara, Jesus tem que habitar dentro das pessoas, o Espírito Santo, as pessoas têm que ser salva. E ela tem por direito, pelo sangue de Jesus, a cura. E eu falei do plano da salvação para a prima do Duan, e nós oramos juntos, eu repreendi, e ela não ia sair do hospital, não. De repente a menina saiu do hospital, tá até namorando. Oxi! Eu olhei e falei assim, olha só, gente, que legal. Então, assim, você também é canal de bênção na vida das pessoas. E se a pessoa não sabe, você tem que contar, gente. E isso são as boas novas. Jesus veio nos salvar, veio nos resgatar, dar a vida eterna, mas Ele também veio para nos dar vida em abundância. Você não está na terra para sobreviver, você está na terra para viver com qualidade de vida. Então você precisa tomar posse disso. A outra oração é sobre agradecimento. Então o agradecimento é um reconhecimento das bênçãos recebidas e gratidão pela vida. Então, se você não tiver o coração grato, você tem um coração ingrato. Você já andou ao lado de pessoas ingratas? É horrível. Ela nunca tá contente com nada. Nada tá bom. Ela só murmura. Ela não lamenta, que é a diferença. Ela murmura. Parece que vai te dando até coceira, assim. E é muito chato conversar com gente ingrata. Ela vai te desanimando. Assim, que horror. É como se ela estivesse num cativeiro. Não, eis aqui a vítima. Aí, ai, coitadinha de mim. Cara, o que Jesus fez na cruz por nós, que mané coitadinho, nós somos filhos.
Jesus nos conectou com Deus. Nós vamos voltar para a casa do Pai. Então, se você não tem um coração grato, meu amor, você, consequentemente, você é ingrato. Então, você é indiferente. Você, com qualquer benefício, até com o benefício do governo. Eu fui ficar com a Cate lá no Mackenzie. E a ala que eu fiquei com a Cate, pasme vocês de novo, ala do câncer. E tanto que eu cheguei na ala, assim, pessoas de 1000 anos, assim. E eu falei assim, será que eu tô no quarto certo? Aí eu achei a Cate lá no cantinho. Ô, minha filha, o que tu tá fazendo aqui? E aí você começa... Eu fiquei um dia, beleza, de boa. No segundo dia, o cheiro da comida já enroscou aqui. Quando chegava a moça do carrinho, comida limpinha, gente, organizada, top da galáxia. Mas aquele negócio já começou a engasgar aqui comigo. Falei, meu Deus, eu não sou assim. O banheiro, Jesus, compartilhado com todo mundo. Com todo mundo. E aí o sono. Não existe coisa melhor do que você chegar no teu quarto, pegar o seu travesseiro, as cobertas e fechar o olho e se sentir... Não dava para dormir. De repente você estava dormindo e o enfermeiro entra, acende o foco na tua cara para tirar sangue, para tirar isso e aquilo aqui. Daí a velhinha ali começava a gritar e a outra... Gente, era um fuzuê. Um fuzuê. E de repente você fala... Aí quando eu saía eu ficava o dia inteiro com a Cátia e o Nando a noite toda. Aí quando eu chegava em casa, eu falava assim... Ai, meu Deus. Eu fico imaginando esse menino enfermeiro aqui. Que tem os Júlios, que tem 2 empregos. Então, na hora que ele chega em casa... Eu fiquei 2 dias. Ele trabalha nesse ambiente. Aí eu chegava em casa, eu tomava um banho assim. Eu falava, Jesus, obrigado pelo meu chuveiro. Eu fiquei... 16 dias na Bolívia. Eu pedi a Deus, eu nunca agradeci tanto por um vaso sanitário. Porque lá tinha que fazer em pé as coisas. Num buraquinho. Então, de repente, o Senhor te leva para alguns lugares para você falar assim, vamos forjar essa criatura aqui para ela aprender a ser mais grata. Aí você fala, Jesus, obrigado pelo ar que eu respiro. A senhorinha do lado, ela andava com um balão de oxigênio, porque o câncer dela era no pulmão. E você respira. Aí tem uns adolescentes abestados que quer respirar, né? Arguilê. Sabe? Isso aqui é templo do Espírito Santo. Isso aqui não é feito para inalar nenhum tipo de fumaça. Nenhum tipo de fumaça. Essa semana passada, não, semana retrasada. Eu não sei se você ora, eu sei que você tem um tempo seu de fechar a porta, eu acredito que sim, fazer sua devocional. Mas eu que agora estou um tempo mais em casa, talvez isso serve mais para as mulheres. Mas a gente começa a orar, a falar com Deus, lavando louça, lavando banheiro, conversando. E às vezes eu choro, eu ligo o louvor, daí eu choro de novo. E assim eu vou conversando com Deus. E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele é um amigo. Então a gente conversa, a gente não conversa com amigos, é assim que funciona. E eu falei, nossa Deus, estou cansadona, hein? Cansadona já. Aí uma amiga minha me ligou. E aí para ajudar eu adoeci, né? Ela disse assim, você está em casa? Você já melhorou e tudo mais? Eu falei, não amiga, estou bem, estou melhor, fui ao médico e tal. Ela falou assim, eu falei, daí você viajou? Ela falou, não viajei. Eu falei, oxe, por que tu não viajou? Porque ela ia viajar comigo. Eu falei assim, pronto, estraguei a viagem da menina. Eu falei assim, como que você não foi? Ela falou, eu não ia sozinha. Aí o marido dela tem Parkinson, então ele não vai para todos os ambientes, né? Às vezes ele trava assim. Aí ele tem até a musculatura do corpo dele voltar ao normal. Ele trava. Gente, eu falei assim, minha senhora, a senhora ainda quer viajar? Menina falou assim, você vai comigo? Eu falei, vamos. Gente, ganhei uma viagem para um resort todos os dias, gratuito, assim.
Aí da volta, o resort que a gente foi lá em Foz do Iguaçu, é uma réplica de Orlando. Não, é outro mundo, vocês não estão entendendo. Aí a Gil é um sarro. Ela falou assim, amiga, esse lugar aí é de milionários ou de missionário? Eu falei, no meu caso, missionário. Olha, e Deus, você acha que Deus não ouve essa oração? Você está cansada, que você precisa de um refrigério? E aí, olha o que aconteceu lá no resort. Então, você tem uma pulseirinha digital, tudo é digital. Não existe mais dinheiro, gente. Então, você para entrar no quarto, você encosta a tua pulseirinha, a porta abre. Muito chique, muito legal. Você vai lá, pede uma bebida, a mulher vem com a maquininha, você só faz assim, ó, com a pulseirinha. Praia de criança, praia de adulto. Pergunta se eu entrei nada. Não entrei. Todas as piscinas quentinhas. E eu falei, nossa Deus, o Senhor é top das galáxias, né? Tô eu lá. Fomos pro Paraguai. Até pro Paraguai me diverti. O povo estava tudo alegre que tinha mandado a Alemanha embora. Pensa a alegria dos Paraguai. Voltamos em casa. Tinha acontecido uma situação no apartamento ao lado. E aí, daqui a pouco bateram na porta. Aí trouxeram, oi, boa tarde. Então, pela inconveniência, eles são todos, né, formais, né? Pela inconveniência da situação do apartamento ao lado, que eu nem sei quem é, trouxemos para vocês uma tábua de frios. Eu falei assim, oxi, manda ver. Comemos a tábua de frio, a gente tava com fome mesmo. Mas assim, lá tem tudo. Você desce no restaurante, tem shopping na frente, enfim. Você pode comer no lugar, é um flat. Daqui a pouco liga o interfone. Então, pelo inconveniente. É bom ter os inconvenientes na vida, a gente acredita. Pelo inconveniente ao seu lado, a partir de hoje vocês não pagam nada no hotel. Vocês podem comer em qualquer lugar. Falei, nossa, e fomos nós a tomar café da manhã no lugar X, almoço no lugar Y. Assim, Deus não cuida de você? A Kelly falou que... A Kelly ficou rindo da minha... Essa Kelly. Amiga, você está muito viajante, você está muito rica. Eu falei assim, não, minha filha, isso aqui é Deus cuidando. Porque a gente trabalha. Eu disse, não, vamos deixar essa senhora um pouco descansar. Mas brincadeiras à parte, eu estou falando para vocês de você ter um coração grato. Se você agradecer por pequenas coisas, como por exemplo um prato de comida, minha filha, você vai ser grato no grande também. Então, foi muito divertido, foi engraçado o cuidado de Deus. Então, você precisa ter um coração grato. O outro é a intercessão. Gente, esse aqui, prepara os lombos. A intercessão, ela é uma prece, né? A gente usa como prece ou um favor realizada em favor de outras pessoas ou coisas. Gente, isso é muito sério. Vocês não têm ideia de como isso é sério. Para você entender, quem intercede por nós no céu? Jesus. Ainda bem. Senão nós estávamos tudo lascado. Mas eu vou contar uma situação que aconteceu na Ásia. A gente não pode falar nem nome, nem local, tá? Eu vou usar um nome fictício aqui. Estava acontecendo na Ásia, isso é fato, tá? Acontecendo na Ásia um velório. Normal. Pessoas morrem. Dia, noite, dia. E era uma moça muito nova. E a família, com certeza, estava pranteando, né? Chorando, triste pela situação. Aí, entra o intercessor no velório. Ai, Jesus. E o rapaz se compadece de toda a situação. Qual é a primeira situação? Ninguém tinha Jesus ali. Se você não tem Jesus, você não vai para o céu, meu querido. É assim que funciona, é bíblico. E ele chegou e ele impôs a mão na moça e a moça ressuscitou. Aí você imagina, o povo endoidou tudo. Porque a menina ressuscitou, foi aquele griteiro de alegria misturado com choro de alegria. E daí o que aconteceu? Chamaram a polícia. E prenderam o moço que orou pela moça. É considerado crime religioso.
O Matias está indo fazer missões. Eu não sei para onde o Senhor vai levar ele. Talvez esse moço está preso ainda hoje, porque eu ainda não tenho notícia dele. Talvez a unção dele permaneça lá na cadeia. Eu não sei, foi assim que aconteceu com Paulo, né? Mas ele foi preso. Eu acho, eu não tenho certeza dessa informação, mas sem fiança, sabe? Não tem como sair. E um brasileiro. Quem é que está lá na Ásia, meu filho? Então a intercessão é você se colocar no lugar do outro mesmo. E você paga um alto preço, sim. E vou ser sincero para vocês, às vezes com a sua própria vida. Eu sei que aquela família toda se converteu. Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele está preso. Então eu não sei qual vai ser a nossa situação de intercessor, mas ela precisa existir. E assim, se a gente morrer, nós vamos para o céu mesmo, gente. Então dá tudo certo. A gente não precisa ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Então nós precisamos pagar esse preço. Esses dias eu estava olhando o story, vocês vão rir. Ai, meu Deus, cada coisa que eu vejo, mas eu achei muito interessante. Tinha uma senhorinha sentada no ônibus e ela estava com uma calça de exército, camuflada. E a parte de cima era uma roupinha de onça. Super combinando, né? Aí estava escrito assim: Senhora, não pode ser caçadora e presa ao mesmo tempo. Às vezes nós estamos nessa condição. Nós nos achamos com a calça de exército, tá? Nós estamos ali no negócio de oração e com a blusinha de oncinha. Oh, cara, Satanás, você está dando legalidade ali para Satanás. Não, você tem que estar inteira vestida de exército. Não dá para ser uma hora caçadora, outra hora presa. É engraçado essa colocação, mas tem gente que está dentro da igreja nessa situação. Uma hora ela é caçadora, ela é intercessora, né? E outra hora ela é presa, o bicho vai lá e morde ela. Então não dá para brincar na intercessão, meus amores. Teve uma senhorinha que ela falou assim, ela é uma intercessora, uma senhorinha do coque, assim, sabe aqueles cabelinhos puxadinhos? Aquelas ali do reteté do fogo. E ela falou assim que ela estava conversando com o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus falou para ela assim: você sabe quanto que custa um balão de oxigênio? Ela falou assim: nossa, não sei. Talvez na época do Covid as pessoas sabiam, né? Ela falou assim: eu não sei. Mas ela falou assim: mas um dia a irmã tal precisou de um balão de oxigênio, parece que por 1 hora, uns R$500. Eu falei: oxi, caro, né? E olha você aí, plena, respirando o ar que o Senhor te acorda todos os dias. E aí o Espírito Santo falou assim: esse é o valor de um intercessor. Feliz a família que tem um intercessor, que é um balão de oxigênio, mantendo em ordem para que os vírus e as bactérias não levem a óbito as pessoas da sua família. Você já pensou? Como é sério? Já existem muitas famílias disfuncionais nesse planeta Terra. Sem intercessor, então, eu acho que é o último agora. Adoração e louvor. Oração de adoração e louvor é um reconhecimento da grandeza e do poder divino. Tem uma... Essa aqui é velha. Tem uma musiquinha assim da Cassiane que fala assim: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Sabe, Deus vai na frente. Os irmãos, aleluia. É isso aí que acontece, que eu não sei o resto da música. Mas quando você tem a intenção de adorar, vocês já perceberam? Eu não sei se vocês já perceberam. Já aconteceu no louvor aqui, aconteceu manifestação demoníaca? Se você não percebeu, está na hora de prestar atenção.
Porque a libertação já começa no louvor. Principalmente se é cantada a palavra de Deus. Então, gente, é mais do que cantar, é mais do que ir à igreja, é um estilo de vida, de entrega e de obediência. Você precisa ter um comportamento de adorador. Tocar aqui, qualquer um toca. Até eu acredito que eu toco violão. Eu toco. Tá, morre essa informação. Mas é muito simples chegar aqui e tocar. Não estou desmerecendo os músicos, pelo amor de Deus, porque é difícil tocar. Mas eu estou dizendo no sentido de você adorar o Senhor através do seu instrumento. Gente, quando Davi ia lá tocar o satangôs lá no saía do... Qual é o nome do homem lá? Saul. Nossa, hoje o TDAH pegou. Adoração e louvor muda o ambiente. Muda o ambiente. Pessoas são libertas, curadas nesses momentos de conexão da terra com o céu. É preciso desconectar. Gente, depois que você passa daquela porta lá, você precisa deixar os boletos lá para fora. Você precisa deixar as preocupações. E olha que preocupação nós temos, hein? Aí você já tem preocupação da tua casa. Aí de repente você vai e vira pastor. Meu Senhor. Aí aquela musiquinha, socorro Deus. Ainda bem que ele socorre. E para encerrar, meus amores, vale a pena orar? Sim ou não? Olha só o que diz lá no versículo 7. Olha a promessa que tem. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Meu filho, tem hora que você não vai entender, não tem problema. Só aceita e vai. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Espera aí que agora desfocou aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Em Cristo. Lembra que começou assim? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que será? Porque nós somos uma pilha de ansiedade em pessoa. Desde criança. Eu lembro que eu vinha passar férias em Curitiba, eu não dormia. Porque eu não via a hora disso chegar. E hoje, né, são outras preocupações. Mas olha só. Olha a promessa. Primeiro, desaparecimento da ansiedade. Você ora, que de repente você está calmo. Você já entregou todas as suas preocupações. Aqui a palavra de Deus fala que já faz conhecidas as suas petições a Deus. Gente, por mais que Deus sabe, Deus é onisciente, Ele sabe que nós vamos lá reclamar, pedir, etc. Mas Ele espera que você vá até Ele e que peça. E Ele tem para te dar. Então a primeira coisa é o desaparecimento da ansiedade. Segundo, florescimento de ações de graça. Você para de murmurar. Você para de ver a parte só negativa da vida. Você fala, uau! Como Deus é bom. Como a graça de Deus, ao momento que eu acordo, as misericórdias dele já estão renovadas sobre a minha vida. Terceira coisa aí, muito importante. Santificação de pensamento. Santificação de pensamento. Você para de pensar besteira. Comece a ler a Bíblia que já alinha sua mente. Pare de pensar besteira, porque o que você pensa, você faz. Vira comportamento. 4. Contentamento real em todas as circunstâncias. Ai, não deu certo. Tá tudo certo. Vamos para a próxima. Se você tem contentamento, você para de reclamar, para de murmurar. Mas isso só quem dá, gente, é o Espírito Santo. Mas a gente precisa buscar. E por último, plena confiança no poder de Deus. Você não desconfia mais de Deus. Não existe coisa pior do que você vai conversar com uma pessoa e ela te desconfia. Ou você desconfia da pessoa. É um negócio horrível. Não, você fecha os teus olhos e você acredita que o Senhor está ouvindo a tua oração. E você confia nele de olhos fechados. Amém? Então você aprendeu hoje. Você aprendeu hoje sobre os tipos de oração. São 4.
Depois, se você quiser, você me pede lá no PV. E que vale a pena caminhar por eles. Se coloque em pé. Nós vamos fazer uma oração diferente.